Olá, pessoal, boa tarde. Eu vou gravar o vídeo para vocês, vou deixar aqui disponível da aula de amanhã, né? Onde o tema central serão cetonas, ok? Para quem optou por ficar remoto, né? Você já deve ter percebido que a gente está tendo algumas limitações em relação a transmitir a aula lá da escola, né? E como nós temos que estar lá cumprindo horário, então eu optei por gravar as aulas e deixar aqui disponível para vocês, com as listas de exercício, lógico. Portanto, eu espero que vocês assistam, tentem resolver os exercícios e todas as dúvidas vocês podem me encaminhar via chat, tá? Lá na escola eu estarei acessando o Teams e atendendo vocês, ok? Então, eu vou começar a gravar aqui a primeira aula, tá bom? Então, vamos lá, né? O tema da nossa aula de hoje são cetonas. Então, nessa aula vocês vão ver o grupo funcional, alguns exemplos e a nomenclatura. Então, cetonas são todos os compostos que apresentam o grupo funcional que nós chamamos de carbonila, né? Que é esse carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio entre átomos de carbono. Então, ó, aqui eu tenho uma carbonila, C, né? Carbono, dupla ligação com o oxigênio, e o meu R1 e o R2 representam o restante da cadeia, tá? O grupo funcional da cetona só vai aparecer no meio da cadeia, nunca nas extremidades, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo de algumas cetonas, ó. Tenho um carbono, o grupo funcional, né? Que é a carbonila, que é o carbono dupla ligação com oxigênio, e outro carbono do outro lado, ok? Aqui, mais uma cetona, né? Ó, carbono, dupla ligação com oxigênio, que é o meu grupo funcional, e de um lado a cadeia carbônica e do outro lado a cadeia também, tá? Eu posso representar essa dupla ligação com oxigênio voltado para cima como para baixo, tá na mesma, tá? Outro detalhe, né? Ao grupo funcional da cetona, como eu já falei, ela vai aparecer sempre entre átomos de carbono, nunca na extremidade, nunca no primeiro carbono, tá? Porque se eu tiver essa dupla ligação com o oxigênio no primeiro carbono, eu já estou entrando numa outra função orgânica. E aí ele já deixou de ser uma cetona, tá? Por exemplo, se eu tivesse essa seguinte situação, CH3, ó, C, dupla, oxigênio, e aqui tivesse um hidrogênio, né? Eu já estaria numa outra função, né? Quem seria? Seria um aldeído, né? Não seria mais uma cetona, tá bom? Então, cetona são só aquelas onde o carbono e a dupla ligação estão no meio da cadeia, tá? Nomenclatura. A nomenclatura que a gente usa para cetonas é a nomenclatura da IUPAC, né? Que nós chamamos de nomenclatura oficial. As regras são as mesmas que nós aprendemos para os hidrocarbonetos. O que muda é só a terminação, que é o meu sufixo, que agora eu vou usar a expressãozinha ona, tá? Então, todo nome onde nós terminamos com ona, nós estamos nos referindo a uma cetona. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. Quem é essa daqui? Eu tenho 3 carbonos, né? 3 carbonos, eu uso o prefixo prop. Não tenho dupla ligação entre carbonos, usei o an. É uma cetona? É. Olha o grupo funcional da cetona aqui no meio.
Então, eu acrescento ona. Esse aqui é a propanona, tá? Outro exemplo. Como é que fica o nome? Olha lá. Tenho 4 carbonos na cadeia principal. Então, eu usei o but. Ligações simples entre os carbonos. Usei o an. É uma acetona? Sim, olha o grupo funcional da acetona aqui. Então, é terminação ona. Ok? Vamos lá, regras, né? As cetonas com 5 ou mais átomos de carbono devem ser numeradas para identificar a posição da carbonila, que é o meu grupo funcional, tá? A numeração sempre é feita a partir da extremidade mais próxima à carbonila. Portanto, a prioridade na numeração é dada ao grupo funcional. A cadeia principal tem que contemplar a carbonila, né? Então, o grupo funcional tem que estar sempre na cadeia principal. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Quantos átomos de carbono eu tenho aqui? Né? Tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho que numerar. Por onde eu começo a numerar? Pelo carbono mais próximo do grupo, que é esse aqui. Então, ele vai ser o meu carbono 1. E o restante, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, como é que fica o nome dele nesse caso? Olha lá. 5, então eu usei o pente. Não tenho dupla ligação entre os carbonos, uso o an. E coloquei o número 2 aqui, para indicar o quê? Que o grupo funcional está no carbono 2, tá? Como é uma acetona, uso a terminação ona. Olha lá, mais um exemplo, né? De novo, tenho 5 carbonos. Tenho que numerar pelo carbono mais próximo da minha função. Só que nesse caso ele está bem no meio, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tanto faz por onde eu começo a numerar, não vai fazer diferença. Nesse caso, eu escolhi por aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Como é que ficou o nome, ó? Pente de novo, porque eu tenho 5 carbonos na cadeia. Usei o an porque só tenho ligação simples. O grupo funcional está no carbono 3 e o ona porque é uma acetona, ok? Acetonas podem apresentar ramificações, né? Então, a gente tem que incluir essa ramificação na nomenclatura. Então, vamos ver como vai ficar. Ó, aqui eu tenho, né, a cadeia principal da minha acetona, certo? Aqui. Quem ficou de fora é a ramificação e aqui no meio eu tenho o meu grupo funcional. A cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Por isso eu preciso numerar, tanto para indicar a posição da função como da ramificação, né? Por onde eu começo a numerar? Pela extremidade mais próximo da função. Qual é a extremidade? Essa, né? Então, comecei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como fica a nomenclatura? Vamos lá. Primeiro, eu dou um nome para a ramificação. Então, no carbono 5, eu tenho um grupo metil, tá aqui. Depois, eu vou para a cadeia principal. Com 6 carbonos, eu tenho o X, né? Não tenho dupla ligação entre os carbonos, continuo usando o an. No carbono 3 eu tenho a função, que é uma acetona, certo? Também pode ser insaturadas, ou seja, apresentar dupla ou tripla ligação entre os átomos de carbono, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui uma insaturação, uma dupla, né? Então, como é que fica nesse caso? Eu vou ter que numerar para indicar a posição da dupla, a posição da função e a posição da ramificação. Por onde eu começo a numerar?
A função tem prioridade, então eu vou para a extremidade mais próxima à função, que é essa daqui. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que fica o nome aqui? Olha lá. 5 metil, no carbono 5 eu tenho um grupo metil. X, porque na cadeia principal tem 6 carbonos. No carbono 1 eu tenho uma dupla, então agora eu usei o EN. E no 3 eu tenho a função que é a acetona, tá? Cadeias fechadas, né? A gente também encontra algumas cetonas de cadeia fechada. Como é que a gente dá um nome para elas? Basta apenas acrescentar a expressão ciclo antes do nome. Então, fica aí, ó. Cetona com 4 átomos de carbono. Ciclobutanona. Cetona com 6. Ciclohexanona. Cetona com 5. Ciclopentanona. Não precisa numerar, tá, gente? Porque onde tiver a função é o meu carbono 1. Então, não há necessidade. Apenas coloco a expressãozinha ciclo na frente do nome, ok? As cetonas também podem apresentar mais de um grupo carbonila, ou seja, pode existir cetonas que apresentam mais de um grupo funcional. O que que a gente faz, né? Costuma-se numerar, caso você tenha mais de 4 átomos de carbono, e colocar a expressãozinha di e tri, né? Conforme a quantidade de grupos funcionais na frente do ONO. Então, olha só, nesse caso aqui, eu tenho uma cadeia fechada com 2 grupos funcionais, uma aqui, né? Ó, uma carbonila aqui e outra aqui, tá? Então, nesse caso, eu tenho que numerar. Escolho uma das duas para ser o meu carbono 1. Então, eu escolhi essa. Então, esse vai ser o 1. Daí, eu vou para o sentido onde me deu o menor número possível para o segundo. Então, se esse é o 1, esse é o 2 e esse é o 3, tá? Então, vamos lá. Então, é 1,3 ciclo, porque é uma cadeia fechada, tá? X, porque tem 6 carbonos. E di na frente do ONO, tá? Essa é uma maneira de escrever. A outra maneira, eu coloco o número lá atrás, ó. Então, fica ciclo, porque é uma cadeia fechada. X, porque tem 6 átomos de carbono. Usei o AN, porque só tem ligação simples. E 1,3 por quê? Porque eu tenho um grupo funcional no carbono 1 e o outro no carbono 3. E como são 2, eu usei o di na frente do ONO, tá? Então, ficou ciclo, hexan 1,3 de ONO, ok? Aqui, gente, como eu tenho só 4 átomos de carbono, não existe a necessidade de numerar para indicar a posição deles, tá? Basta eu colocar o di, né, na frente do ONO. Porque o di já está me dizendo que eu tenho 2 grupos funcionais, tá? Então, 4 átomos de carbono, 2 grupos funcionais, coloquei o di na frente do ONO, ok? Quanto à presença do O, existem autores que colocam butanodiona ou outros butandiona, tá? Então, o O é opcional. Curiosidades e utilidades, né? A acetona mais comum é a propanona, muito conhecido como acetona, né? Aquele líquidozinho transparente que é utilizado aí como solvente para remover esmalte da unha, né? Essa acetona, ela também é utilizada na remoção de graxas, vernizes e algumas resinas.
Também é utilizada na extração de óleos e sementes vegetais, na fabricação de anitrido acético e também alguns medicamentos. A propanona, né, ela é um líquido inflamável, incolor, alguns consideram um cheiro agradável e solúvel em água. As cetonas são encontradas também na natureza, em flores e frutos, né? E, em geral, elas são um líquido de odor bem agradável, tá? Essa aqui é uma cetona, né, encontrada no óleo de jasmim, né? O nome usual dela é X-jasmona, justamente porque está presente no óleo extraído do jasmim. Essa outra aqui, essa outra estrutura aqui, também é de uma cetona. Olha o grupo funcional da cetona aqui, né? Ela está presente no odor daquela plantinha, né, que a gente compra para decorar a casa, violeta, né? Ela tem o odor da violeta, tá? Então, essas duas estruturas são tipos de cetonas encontradas na natureza, ok? Bom, gente, a aula de hoje é isso, tá? Eu espero que vocês assistam, tentam resolver os exercícios e qualquer dúvida, amanhã no horário da aula eu vou ficar no chat, ok? Tchau, boa aula para vocês.